vem ganhando relevância neste mundo cada vez mais líquido. Vivenciamos problemas que impactam nosso globo e ainda assim vemos empresas se beneficiando de suas oportunidades digitais. Como criar valor deste caos de transformações? A transhumanização seria um caminho para gerar os novos relacionamentos com os clientes? Podemos verificar que a busca é cada vez mais por experiências mistas entre a realidade e o virtual. E as relações não serão entre humanos, mas através de assistentes pessoais. Por isso, você ou sua empresa estão preparados para lidar com este novo cenário de um ecossistema de inteligências artificiais? Pois é. Cada vez mais, os processos cognitivos serão orientados pela aprendizagem das máquinas e tudo será conectado pela internet, a internet das coisas. Talvez a sua dúvida seja como monetizar em um mundo cada vez mais sem moeda, ou como gerar renda em um mundo sem emprego. Se o que eu falei bagunçou a sua mente, então seja muito bem-vindo à Expert Innovation Summit 2030, o primeiro congresso e fórum transhumanista do Brasil, 100% online e gratuito. Serão 11 trilhas que vão explodir a sua mente. Participe do fórum e vamos juntos levar inovação para todos. Aprecie agora um dos nossos protagonistas e nos vemos na próxima. Ok, meu nome é Paulo Carvalho, sejam bem-vindos ao Innovation Summit 2030 e estamos aqui com simplesmente a nossa grande celebridade, Gil, sem ficar puxando muito o saco, né? Mas é Gil Giardelli, gente, que está aqui com a gente. Gil Giardelli, para quem não sabe, tá? Ele é um estudioso de inovação e economia digital com 22 anos de experiência, professor global do MBA, escritor, colunista da Band News FM, difusor de conceitos e atividades ligados à sociedade em rede, inovação radical, colaboração humana, economia criativa, digital e principalmente estudos do futuro. Hoje, ele colabora com o MBA da INSPER, Unicamp, Fundação Dr. Cabral, PUC Rio Grande do Sul e nos últimos anos lecionou na ISPM, FIA, USP, como professor convidado da Stanford University, Imperial College London e MIT. Membro da WFSF, Federação Mundial de Estudos do Futuro, em Paris, parceiro consultivo da Unesco e da ONU e também da World Future Society em Chicago. Nossa Senhora, Gil, pelo amor de Deus, até cansei. Que currículo é esse? Tudo bom, Gil? Muito obrigado por aceitar nosso convite, tá certo? Tudo ótimo. Na verdade, esse é o currículo do meu irmão mais velho. Não precisava de tudo isso, sou apenas um professor. Obrigado, Gil. Bom, hoje escolhemos aí a trilha que o Gil, nós vamos bater um papo hoje na trilha 7 do evento, que é o Deep Face, criando um ecossistema de inteligência artificial. Vamos lá, Gil, então, bater esse papo? Ok? Gil, o Mark Sagar, que é Dr. Mark Sagar, né, que é CEO e cofundador da empresa Soul Machine, né, eles estão com um projeto muito interessante relacionado ao desenvolvimento de humanos sintéticos digitais. Eles até apareceram no canal do YouTube, aquele canal do YouTube de documentários e tal. E o mais interessante é que eles apareceram com um bebê mesmo, humano, sintético, todo no computador, e com a capacidade cognitiva de 2 anos de idade. Para algumas pessoas ficou muito surpreso porque assim, era um bebê aprendendo, né? Um bebê, na verdade, uma inteligência artificial aprendendo como se fosse um bebê humano, né? A primeira pergunta que eu queria fazer para você, Gil, você acredita que a forma biológica, como a gente conhece hoje, ela estará obsoleta, na tua opinião? Não, a forma biológica não vai estar obsoleta.
porém nós estamos vivendo o que até um pesquisador do MIT diz muito, né, que é a vida 3.0, onde a gente vai se misturar realmente com vidas híbridas, né? O conceito do Covid-19 trouxe um pouquinho da vida híbrida, no sentido de você viver no físico, o físico digital. Agora, no conceito de vidas, a gente já está vivendo esse conceito de vidas híbridas. Só para posicionar quem está nos assistindo, né, o que a gente está falando, essa empresa, que é uma das empresas na ponta sobre o que nós chamamos de Deep Science, né, a ciência profunda, ela está desenvolvendo hiperrealidades, modelos cerebrais computacionais que crescem como se fosse um ser humano, mas com saltos, né, e com aprendizado experimental, e por isso que eles estão desenvolvendo uma criança de 2 anos, mas daqui a pouco ela vai já rapidamente ter 4 anos, sem passar pelo processo biológico nosso. E o projeto que eles apresentaram, que agora tem o patrocínio de uma grande empresa de tecnologia da Ásia, é um projeto de hiperrealidades onde o atendimento de algumas profissões serão feitas através desses tipos de avatares. Só que esse avatar, quando você vê a modelagem que eles fizeram, é difícil até para algumas pessoas entender se realmente está falando com um ser humano ou se está falando com uma hiperrealidade. Então, a inteligência artificial está começando a caminhar de sair dos robôs para 2030 ela ser uma hiperrealidade, uma inteligência artificial na nuvem, literalmente. Tio, eu vou pegar esse gancho aí e perguntar uma coisa para você. Houve um episódio aí, muito publicado na mídia, sobre duas inteligências artificiais do Facebook conversando entre si. Teve uma história aí que eles começaram a criar um idioma próprio, né? E desligaram a tomada. Eu não sei até onde isso é verdade, até onde isso é mito. Eu quero até esclarecer isso com você. Mas também expressou uma preocupação com a sociedade. Como assim duas inteligências artificiais chegaram ao ponto de criar uma nova linguagem para poder otimizar o processo de comunicação? Nesse sentido, eu te pergunto, se as inteligências artificiais começarem a conversar entre si, né? Qual vai ser o impacto na sociedade e principalmente nos negócios? Porque se eles começam a conversar entre si, para o pessoal que está aí assistindo, a gente pode ter substituição, por exemplo, de executivos em funções decisórias das organizações. E, ao mesmo tempo, nós chegamos aquela pergunta que todo mundo faz: se ele começa a criar uma linguagem, se eles começam a conversar em você, como é que vai ser esse relacionamento entre humanos e máquinas e como é que as empresas vão interagir com essa inteligência artificial? Na verdade, assim, tudo isso nós estamos chamando do EA Economy, né? Mas isso vai mudar completamente como as empresas, as pessoas, a sociedade, a humanidade, né, vai existir no futuro. Só que o futuro é logo ali, daqui a 5, 10 anos, é muito rápido tudo isso. E o que nós estamos vivendo agora, a gente só está arranhando a superfície do que vai ser possível em relação a isso. E dentro desse conceito, a gente está saindo do que nós chamamos da indústria 4.0 e entrando no horizonte da sociedade 5.0, né? E o que a gente vai ter que entender é que quando a gente elabora uma personalidade de inteligência artificial como essas que você citou, a gente tem a oportunidade de analisar como que se cria a cultura e a identidade humana, sobre uma nova perspectiva. E é isso que os cientistas estão se observando para entender uma visão multifacetada, multidisciplinar, multidimensional sobre essa nova era. Mas o conceito é que 99% dos pesquisadores estão com os valores implícitos de uma aldeia global e de trazer uma felicidade coletiva. E nesse conceito a gente poder trazer realmente as máquinas para nos fazer os trabalhos que são, enfim, repetitivos, que não trazem nenhum tipo de significado para a vida humana. Então, eu não acho que vai ter a substituição, eu acho que existe um grande debate sobre a ética dessa era, né, do Deep Learning, da EA Economy. Então, eu não acho que isso vai ser tão, enfim, vai causar esses impactos que a gente imagina. Vou pegar teu gancho da ética. Em uma das palestras que eu tive a oportunidade de assistir, várias, né? A gente está sempre lhe acompanhando. Você falou, acho que foi numa entrevista da IBM, parece que você fez num evento da IBM, que você falou de uma universidade chinesa
especializada em inteligência artificial, que 50% da carga era voltada à matemática, física, né, as áreas de exatas, e o outro para história, filosofia, cultura. Ou seja, isso é uma proteção com relação à ética dos algoritmos? Não, na verdade, o que está acontecendo, esse programa chama Programa Yunpei, ele nasce em Hong Kong há mais de 100 anos atrás, quando Hong Kong era uma colônia britânica, e agora ele se muda para Pequim, né, nos últimos anos, em virtude de Hong Kong fazer parte, né, da China, e eles mantiveram algumas alicerces que já tinham lá atrás, para formar pessoas num processo que eles tivessem um olhar sobre o mundo, sobre as ciências exatas, sobre a inteligência artificial e a engenharia, e um olhar sobre o que eles chamam de ciências, né, liberais, história, filosofia, porque eles acreditam que os grandes desafios para os profissionais do século XXI é ter a cognição compartilhada, uma alta qualificação e uma adaptabilidade. E aí não dá mais para você ter esse conceito de pessoas muito focadas apenas em ciências humanas, exatas e biológicas. A complexidade dos desafios hoje da nova era exige que você, claro, seja especialista em um assunto, mas que você possa ter uma visão também, que seja uma visão mais universal do mundo, e não apenas fechada em caixinhas da sua ciência específica. Gil, aproveitando isso, é óbvio que eu recebi várias perguntas para fazer para você, eu selecionei algumas, né, óbvio. E nós acabamos de passar aí um tempo atrás sobre, na verdade, um julgamento entre os players da inteligência artificial, os CEOs, né, Bezos, o CEO da Google, indiano, tal, e houve um questionamento sobre justamente a manipulação de dados, né, e o uso de inteligência artificial, tá, para gerar informações privilegiadas para grandes corporações. Você acha que nós vamos estar submissos a um seleto grupo, 2 chineses e 5 americanos, que vão dominar a estrutura de inteligência artificial do mundo? Isso envolve também os computadores quânticos. Na tua opinião, quem deter o melhor algoritmo de inteligência artificial, machine learning, com o melhor poder de processamento, vai dominar as informações do mundo? Ou você acha que isso é só uma paródia e a inteligência artificial ela vai pipocar em vários lugares do mundo, todo mundo vai ter sua linguagem natural de programação? Como é que você vê esse ambiente de inteligência artificial e como nós podemos nos proteger como isso ou não? Acho que você acha que não vai ter esse monopólio, não estamos voltando de novo ao absolutismo dataísta, por exemplo. Na verdade, assim, já está acontecendo esse absolutismo dataísta, né? Quando você tem 2 polos que estão disputando, nós já estamos no final da 4ª Revolução Industrial, ela mal começou e ela já está no final, e nós estamos entrando nessa sociedade 5.0 com todos os benefícios, mas também com todos os problemas que ela traz. E muitos estão falando sobre o capitalismo, né, digital e a vigilância capitalista, onde as empresas que dominam os dados, que são, enfim, as empresas que são totalmente digitalizadas nessa nova era do EA Economy, estão tendo crescimentos gigantescos. O exemplo disso são 2. Se você pegar as empresas que mais cresceram nos primeiros 2 quartos do ano de 2020, no meio do Covid, no início do Covid e durante o Covid, foram empresas que são totalmente dessa nova categoria. Se a gente pegar por um outro lado, não é um julgamento sobre essa empresa, é só uma constatação, você tem uma Apple hoje que vale mais do que o PIB do nosso país, do Brasil. Então, vivemos já esse nova era onde governos cada dia estão mais enfraquecidos, tá? E aonde nós temos as empresas-nações, que trazem poucos empregos em relação ao que era produzido antes pelas multinacionais e uma riqueza como nunca visto. E o mundo vai ter que debater isso, não só trazendo burocratas para fazer isso, mas trazendo a academia e também as empresas que estão se beneficiando disso. O outro ponto é que dessas empresas provavelmente vai sair o primeiro trilionário da história do capitalismo, o primeiro trilionário como pessoa física. Então a gente vai ter que discutir se o capitalismo cabe, ele não enlouquece quando ele realmente
cria um primeiro trilionário, enquanto você tem aí pelo menos 2 bilhões de pessoas vivendo de forma miserável no mundo e vivendo essa combustão que o mundo está existindo. Então, a gente vai ter que repensar, cuidar do capitalismo ou ter um outro processo. Então, já está existindo esse dadaísmo, né, esse novo... Gostei muito da expressão que você usou. O absolutismo dataísta, a concentração para quem tem o poder dos dados e como processá-lo, né? Na verdade, eu falei dadaísmo, que é um movimento de arte, né? Dataísmo. Mas, dito isso, isso já está acontecendo no mundo. E aí o Brasil precisa abrir muito o olho sobre qual é o nosso projeto como nação inovadora e como que a gente vai se inserir nessa revolução. E o último ponto, que é o mais importante, pela primeira vez, provavelmente, vai acontecer de que quem vai liderar uma revolução, né, que não é mais industrial, desde a primeira revolução industrial, essa quinta, vamos dizer assim, quinta revolução, está sendo chamada de Sociedade 5.0, não será um país de língua inglesa, não será um país que tem uma democracia e não será um país do Ocidente, né? Tudo indica que vai ser a China. E aí são outros valores completamente diferentes dos nossos. Vou pegar o gancho e vamos voltar para o Brasil agora, tá? Primeiro, quero elogiar o trabalho que você está fazendo de abrir os olhos para a sociedade brasileira com relação ao futuro presente, né? E a gente percebe o quê? Que a inteligência artificial hoje está para o século XXI, que a eletricidade estava para o final do século XIX, né? Obviamente, a analogia é meio rústica, mas existe um posicionamento muito parecido, né, do que a eletricidade propôs naquela época e o que a inteligência artificial está propondo agora. E a gente fica preocupado com uma coisa, Gil. Tu acha realmente que a situação que o Brasil se encontra, as políticas envolvendo a integração da tecnologia à educação, né? A falta de um formato mais, não moderno, nem pós-moderno, mas um formato mais integralista com essas novas tecnologias perante todo o sistema educacional brasileiro. Você acha que nós estamos correndo risco, Gil, de virar um museu a céu aberto? Puxa, Paula, eu acho que nós já viramos, né? Se você for visitar algumas capitais brasileiras que eu visitei, e tenho muito carinho por elas, não é uma crítica, mas que enriqueceram muito na corrida da borracha, por exemplo, né? Belém e Manaus, você vê hoje como eles estão empobrecidos em relação àquela época de ouro, né? Se você pegar um pouquinho o centro de São Paulo e a riqueza que foi construída na terceira revolução, na segunda revolução industrial, você vê também um empobrecimento generalizado da cidade em todos os sentidos. Então, a gente perdeu, né, nos últimos séculos, o bonde da inovação. Mas eu, como sou um tecno-otimista, né, e um otimista racional baseado em dados, vejo que nós temos muitas ilhas de inovação, tem uma revolução silenciosa acontecendo no Brasil, e o nosso desejo é que, de repente, essas ilhas virem continentes e que a gente construa pontes. Eu acho que isso está sendo feito de uma certa maneira. O único ponto é que vai ser mais trabalhoso porque não temos uma visão de políticas públicas em relação a isso. Nós temos uma academia, no geral, com exceções, sempre em tudo vai existir exceções para provar, para mostrar a regra, mas que não está muito preocupada com a tríplice hélice da inovação, né, que a tríplice hélice é governos, políticas públicas, iniciativa privada e também a academia. E nós vamos ter que ter um choque de nação. Qual é a minha esperança? Eu acredito que hoje, né, olhando os dados, nós vivemos o fundo do nosso poço, literalmente. E sempre que se chega no fundo do poço, só se pode subir. Isso aconteceu com todas as nações que sofreram convulsões sociais muito grandes, né? Os Estados Unidos só se tornou quem se tornou quando teve a sua guerra civil. A Coreia do Sul só se tornou depois da Guerra das Coreias. E assim, vários países aconteceram isso, inclusive a Grã-Bretanha. Mas o que acontece? Eu acho que a gente não vai ter uma guerra civil, não é isso? Eu acho que essa guerra que a gente está vivendo já é silenciosa e vai nos levar. O problema é que aí, no conceito que você colocou de educação, Paulo, nós já temos 3 gerações, né, que a sua grande maioria ficarão com muita dificuldade de trabalho, de emprego, do que nós chamamos do florescimento da vida no século XXI. Gil, para finalizar a nossa
Hoje eu queria continuar mais, mas respeito ao nosso tempo, né? Obviamente. Eu gostaria muito que você fosse o nosso ministro da Tecnologia e Educação. Por isso, eu até me candidataria a presidente. Caso eu ganhasse essa eleição, e obviamente, Gil, com certeza você seria a pessoa convidada para juntar o Ministério da Tecnologia e Inovação com o Ministério da Educação. As 3 primeiras medidas que você faria para a gente reverter esse caso, para a gente finalizar aqui esse momento maravilhoso aqui com você. Primeiro, obrigado pelas palavras, enfim, até iniciais e agora. Uma honra estar conversando com você, Paulo, e falar aqui no Innovation Summit 2030. Primeiro ponto, nós temos que inverter, né, o investimento que tem no Brasil hoje, que ela investe muito mais no ensino universitário do que na primeira infância. E aí não é uma coisa de achismo, é ciência profunda, pura, estudada há muito tempo. Todos os países que deram saltos investiram pesadamente na primeira infância. E a gente precisa investir isso na primeira infância. Para que essas crianças cresçam e possam escolher os melhores cursos e possam, né? O outro ponto é a gente valorizar muito os professores, né? Os professores, eles precisam ser resgatados não só financeiramente, que é importante, mas também emocionalmente. Infelizmente, eu e você somos de uma geração que, se o professor falasse fica quieto, né? E hoje eu vejo muito em todos os tipos de colégios, particulares ou públicos, a falta de respeito pelos professores. Não é de todos, mas é generalizado isso sim. E está na hora da gente colocar o professor que merece no centro de tudo isso, né? E o terceiro ponto a academia tem que ser um lugar para se evitar os extremismos, né? O campus universitário, a escola, tem que ser um lugar para se criar pessoas cosmopolitas, pessoas com visão de mundo. Só que, infelizmente, a nossa academia, isso faz parte da educação e da ciência. Toda vez que a educação e que a ciência entra dentro de uma sala de aula, que a política entra dentro de uma sala de aula ou de um laboratório, a educação e a ciência saem pela outra porta. Todos têm direito, numa democracia, a terem as suas opiniões políticas, mas educadores têm que ser educadores. Tem que explicar, né, os dois lados e não tomar partido. Pode tomar partidos nas suas opiniões solitárias, mas eu acho que a gente misturou muito, tanto na ciência, né, como também na academia política, né, e eu acho que aí é muito complexo. E só para não dizer que é uma coisa de partido, não é nada disso, ora é de partido, ora se usa máscara ou não, se vai usar remédio X ou Y, né? O que nós queremos enfim, ter as luzes de um iluminismo científico do século XXI. E me deixa muito constrangido quando eu vejo, né, com todo respeito, só para constatar que não é uma coisa para um único grupo, né, eu acho que é para todo o grupo político do Brasil, que eu acho muito medíocre, quando um governador a todo momento fala assim, em nome da ciência. E se você perguntar para os maiores infectologistas do Brasil, eu tive contato com alguns sobre o Covid-19, todos eles têm muito mais dúvidas do que respostas. Então a gente pode virar e falar assim, nós imaginamos que é isso, mas a gente pode mudar no meio do caminho. E essa convicção, então só para resumir, o outro ponto a gente precisa mudar a nossa política. Os nossos políticos estão presos nas capitanias hereditárias, né, a sua grande maioria, e além disso eu acho que é um mundo, eles viraram profetas do apocalipse, isso no mundo inteiro, né, não conseguem nos dar notícias boas. Então, mas na coluna da Band News eu falava muito sobre o que estava acontecendo de bacana do Brasil. Tem tanta coisa, Paulo, mas tanta coisa acontecendo, projetos em todos os lugares do Brasil, e é isso que me traz a esperança. São essas pessoas que acordam, brasileiros, e falam, vamos fazer, independente se vai ter o melhor momento ou não. Então, a gente vai dar o salto, sim. Gil, muito obrigado. Fechou com chave de ouro. Foi uma grande oportunidade aqui para todos estarem aqui e acompanharem Gil Giardelli. Gil, só para finalizar, eu sempre finalizando, né? Mas eu tenho várias pessoas no nosso ecossistema que estão fazendo um curso Sociedade 5.0, é isso? Você poderia só dar uma palhinha, não é que eu quero que você faça um comercial, não, mas dá uma palhinha, porque tantos elogios sobre esse curso, eu falei assim, não, eu não posso deixar de
perguntar para você por que as pessoas elogiam tanto esse teu curso. Óbvio, né, Gil Giardelli? Mas você poderia dar só uma palhinha para as pessoas que estão interessadas, mas como é que eu faço? Como é que é? Como é que eu consigo? Óbvio que a gente vai deixar aqui embaixo aqui todos os links que o Gil permitir, mas queria só sua palavrinha final sobre esse curso, Gil, por favor. Na verdade, eu tive o presente da vida de poder levar grupos de brasileiros para fazerem cursos de imersão nas grandes universidades do mundo, né? Algumas delas. Então, levei um grupo para o MIT, depois outro grupo para a Universidade de Stanford, depois outro grupo para a Imperial College, né? Antes dessa loucura aí do Covid. Né? Em média, eram 100 executivos de uma determinada indústria. E lá eu pude fazer a curadoria desses cursos, né? Que eram cursos de uma semana, o dia inteiro em sala de aula, e conhecer professores e teses muito bacanas. E ali eu vi em primeira mão, nascendo fora do Japão, o conceito da sociedade 5.0. É um conceito apresentado pelo governo japonês na cúpula do G20, no final do ano passado. Né? O G20 são as 20 nações mais ricas. Um pouco antes, eu tive contato sobre o que é chamado do EA Economy, que é a economia da inteligência artificial, que não tem nada a ver com o conceito de só apenas de tecnologia, até um novo formato de calcular o PIB e colocar outros fatores para calcular o PIB de um país. Né? E também nessas minhas andanças sobre a Federação de Estudos do Futuro, eu fui conhecer um economista britânico-paquistanês que desde a década de 80 ele falava que os anos 2000 a 2030 teria um momento que as velhas ideias iam caducar, as novas iam aparecer e iam ter um sentido que não tinha nenhum sentido e ia ser um momento de muita transformação no mundo. Isso ele falava na década de 80. Se você pegar vários estudos do futuro do século passado, muito se fala de 2020 a 2030. Ninguém falava de pandemia, mas falava de mudanças radicais. E esse professor britânico-paquistanês, ele deu o nome na década de 80, desses anos que nós vivemos, de tempos pós-normais, que não tem nada de novo normal. E ele vem carregado de contradição, complexidade e caos. E o grande remédio para esse momento é a cocriação, a colaboração, né, o que a gente está fazendo aqui agora. E aí, no meio da pandemia, eu já estava com aquilo, estou acabando meu novo livro e tal, né, ali em abril, no comecinho de abril de 2020, né, para quem assistir no futuro, eu falei assim, vou montar uma ementa desse curso. Montei uma ementa, já está indo para a terceira turma na SPM e posso te falar, falo com muita humildade porque eu pego os feedbacks dos meus alunos. A última turma, 80 pessoas, a primeira 70 pessoas, e está sendo uma grande diversão, tudo online. Participa da última aula um robô de 1,40 m de inteligência artificial conversando com as pessoas. E o que foi mais interessante, porque apesar de não ter a sala de aula, é tudo online, está sendo um prazer. Eu abro a sala de aula, a aula é das 7h30 às 9h30, eu abro às 6h30 para as pessoas se conhecerem e fecho às 10h30. E todo mundo fica lá, 99% das pessoas. Foi um prazer. Teve até, no último dia, teve música, né, quando acabou a aula, como se fosse um happy hour digital. Então, momentos fantásticos. E na SPM, chama Sociedade 5.0, EA Economy e os tempos pós-normais. Beleza, Gil? Obrigado enfim, por deixar a bola quicando. Obrigado, valeu, Gil. Até mais, hein? Obrigado a todos. Até mais, tchau, tchau. Não vai embora, não vai embora, não vai embora. Eu tenho ainda um recadinho, uma informação importante para você. Eu sei que você acabou de assistir um conteúdo, talvez esteja passando na sua cabeça a seguinte questão, a seguinte pergunta: como eu dou os primeiros passos para poder iniciar uma transformação dentro do meu negócio, dentro da minha empresa? Como eu posso levar um projeto para iniciar essa programação de transformação pela inovação através de uma metodologia, de algo que seja estruturado, mundialmente comprovado? Então, são 8 desafios que você precisa ter em mente. A organização precisa alinhar o modelo mental para entender que inovação a gente precisa pensar um pouquinho diferente. Alinhamento da linguagem. A linguagem deve ser única. A gente usa o modelo de negócio como linguagem padrão. Análise da maturidade. As organizações têm maturidades diferentes, relacionadas às suas culturas. Como é que está a maturidade de inovação da sua organização? Quarto passo,
incluir a inovação na estratégia organizacional. Como é que a gente faz isso? É importante trazer do futuro as tecnologias emergentes e, através de um método, analisar o impacto destas tecnologias no modelo de negócio. Apoio nas ações iniciais de profissionais que tenham conhecimento sobre a metodologia utilizada. Implantação do iHub, da área que vai cuidar da inovação de forma holística na organização toda e da gestão da inovação. Apoio na certificação, caso a empresa queira, é a cereja do bolo para certificar o seu sistema de gestão alinhado à ISO 56002, chamada ISO da inovação, publicada no mundo em 2019. E, por fim, o 8º desafio, suporte para manutenção do sistema. A ISSI é uma empresa que passou todo esse processo. Dentro dessa implantação, uma das ideias deu origem ao ponto que é um ponto eletrônico digital, e hoje, em menos de 6 meses, a empresa tem 500 clientes ativos em 5 meses, praticamente, e 10 mil usuários ativos. É um case de sucesso. Aqui as empresas que a gente já gerou valor para essas empresas com a metodologia Expert. Este material explicando basicamente estes desafios, como é que acontece isso, ele vai estar disponível no nosso Instagram. Então você vai acessar @expertbrasil, vai curtir a nossa página e vai pedir este material via direct, que eu vou ter o prazer de te mandar. Tá ok? Eu sou Alessandro Pacheco, sou CEO da Expert. Além de consultoria, nós também somos formadores de profissionais e também temos uma franquia onde você pode ser um licenciado e trabalhar aplicando a metodologia Expert reconhecida a nível mundial nos seus clientes, implantando o sistema de gestão da inovação. Um grande abraço, nos vemos na próxima palestra ou na próxima entrevista do Expert Innovation Summit 2030, o primeiro congresso online transhumanista do Brasil. Fiquem com Deus, grande abraço, pense grande, bora transformar. Tchau!